pessoal, vamos lá então estudando aqui as doenças relacionadas ao aparelho urinário, né? Já estudamos aí a fisiologia da micção de forma bem aprofundada. Se você perdeu essa primeira parte da aula, não fica sem voltar lá, porque é muito importante que você tenha esse embasamento de anatomia e fisiologia aprofundada, principalmente com a correlação do sistema nervoso aqui, porque isso tem tudo a ver com a questão das sondagens. Depois conversamos sobre a incontinência urinária, as causas, os tipos de tratamento, assistência de enfermagem. E nesse bloco nós vamos trazer aqui a questão da retenção urinária, que é aqui o armazenamento da urina na bexiga, mesmo após tendo aí eliminado uma parte dessa urina, né? A gente não consegue eliminar totalmente ou tem uma retenção total, como acontece no caso de uma cirurgia no pós-operatório, né? Principalmente aí a gente tem como causa do processo operatório a própria anestesia, tanto RAC quanto PERI, que são duas anestesias bem frequentes em relação aí à causa de retenção urinária, e pelas próprias medicações que também são utilizadas no ato operatório, né, os sedativos, hipnóticos, opioides, que também favorecem essa retenção, tá? Então, são causas bem comuns numa unidade cirúrgica, lá no SAR onde eu trabalhei, era bem comum as cirurgias evoluírem com essa retenção urinária, e aqui a gente vai saber o que fazer diante desse quadro, tá bom? Então, vamos lá, trabalhar um pouquinho esse tema de retenção urinária. O conceito da retenção urinária é aqui a incapacidade de esvaziar a bexiga por completo durante as tentativas aqui de urinar. A retenção urinária crônica frequentemente leva à incontinência por transbordamento, que vai enchendo, né, e uma hora vai perdendo aos pouquinhos ali. No adulto saudável, com menos de 60 anos de idade, deve ocorrer esvaziamento completo da bexiga a cada micção. Com o envelhecimento, pessoas aí acima de 60 anos de idade, é comum a gente ter esse volume residual entre 50 a 100 ml de urina, tá? E isso a gente vai considerar nessa população normal devido à diminuição da contratilidade. Há aqui uma perda da capacidade de contração do detrusor, tá? O detrusor, lembrando que é o músculo da bexiga que contrai no ato miccional, tá? E há um relaxamento da tampa, que é o esfíncter. Pode ocorrer essa retenção urinária no período pós-operatório, como eu já dei como exemplo para vocês, que é uma das coisas que cai bastante em prova, certo? Qualquer paciente, particularmente se a cirurgia tiver afetado as regiões perineal ou anal e resultou em espasmo, reflexo aqui dos esfíncteres, tá? E a anestesia geral reduz a inervação muscular vesical e suprime a necessidade de urinar, impedindo o esvaziamento da bexiga. Então, as anestesias que mais impactam, apesar do Bruno trazer aqui que a anestesia geral também traz um risco de incontinência, estão mais relacionados com a peri-RAC, tá? Muito comum nesses dois tipos de anestesia, que é a anestesia regional, mostrar essa retenção urinária, tá? Inclusive, a cesariana, né, é uma das situações onde a gente tem aí uma percentual grande de retenção urinária. Eu, por exemplo, apresentei a retenção urinária, foi péssimo, né? Porque aí eu chamei a enfermeira e falei, gente, pelo amor de Deus, eu preciso urinar, não tô conseguindo mais, tá doendo, já tava com aquele bexigoma enorme. E ela, não, espera mais um pouquinho, você é corém positiva, né, coisa de enfermeira. Eu falei, não, você não tá entendendo, eu não tô conseguindo, eu já fui até no banheiro. Levantei no pós-parto imediato, fui no chuveiro, liguei o chuveiro, agachei, falei, não, eu tenho que urinar. Gente, eu não vou passar sonda, não vou. Mas aí não teve jeito, teve que passar a sonda. E ela ainda voltou para me dizer que tinha 1,8 litros, né? Você vê o quanto que eu esperei. E não foi culpa de ser corém positiva, porque não tinha jeito mesmo, né? Mas aí, na sequência, a gente conseguiu urinar, deu tudo certo depois da primeira sondagem. E ser paciente é muito ruim, né, gente? Mas faz parte da nossa vida. Também somos aí seres humanos, tá? Então, causas de retenção urinária. Lembra que eu falei que diabetes pode gerar incontinência? Também pode gerar retenção. Hipertrofia da próstata, né, que é uma das causas bem importantes aí de retenção urinária, claro, no público masculino. Patologia uretral, infecção, tumor, cálculo, traumatismos, lesões aqui pélvicas,
gravidez ou distúrbios aqui neurológicos, AVC, lesão da medula espinhal, tanto pode ter incontinência como retenção, e às vezes tem os dois, tanto perde quanto fica, né? Esclerose múltipla ou doença de Parkinson. Então, tem várias causas aqui relacionadas à retenção. O que é corém positivo, né? Só para explicar, corém positivo é um termo que ela quis usar para mim, que eu era enfermeira, e por isso que eu estava pedindo para sondar logo, né? Que eu tivesse paciência, tentasse usar a comadre. Foi isso que eu quis explicar, gente, só para poder trazer aqui um relato, né? Medicamentos provocam retenção urinária ao inibir a contratilidade da bexiga ou aumentar a resistência da saída vesical, né? E aí, dentre os medicamentos, a gente já citou aqui sedativos, hipnóticos, aqui também o opioide, né? Pode causar essa retenção urinária. Urina residual, né? Quando a gente fala que está retendo, essa bexiga vai estar aqui com urina presa, né? Não está conseguindo sair. Ou porque está obstruído, ou porque a minha bexiga não tem força suficiente para contrair tanto para eliminar todo o volume urinário que está aqui. E essa urina residual é o que, depois que eu fiz aqui o ato miccional, é o que sobrou. Então, o que sobrou eu vou chamar de urina residual. Então, urina residual pós-miccional, né, pode ser avaliada utilizando-se um cateterismo direto. Então, eu vou ali, a pessoa vai, urina, depois eu passo uma sonda de alívio e vejo quanto que ficou lá dentro depois do esforço da urina. Ou por uma ultrassonografia da bexiga, que a gente chama de bladder scan, beira-leito mesmo ali, que o enfermeiro mesmo pode fazer. Lá no SARA a gente tem esse aparelho para monitorar se a pessoa está retendo urina no pós-operatório, né, para a gente decidir a hora da sondagem, e bem como fazer o diário miccional, tá? O livro do Potter, ele fala sobre o diário miccional e ultrassom da bexiga, que seria um caso de profissionais médicos utilizarem, que aqui no Brasil não tinha. Lá no SARA a gente tem isso de forma muito comum, achei estranho ter isso no livro, mas não sei se na prática de vocês, em outros hospitais, é comum o uso desse dispositivo, que é muito útil para a decisão de sondagens de alívio ou não, né, em relação aí à retenção urinária, até porque quanto mais a gente percebe essa retenção e mais rápido a gente tenta medidas não farmacológicas, tentar levar o paciente ao banheiro, ligar a água, colocar compressa morna, mais efetividade a gente tem nesse esvaziamento espontâneo, bem como uma sondagem, quando necessária também, o mais precoce possível, para evitar também um estiramento muito grande do detrusor, porque isso pode prejudicar, inclusive, o próximo ato miccional, tá? Distende tanto que ele fica ali dolorido, né, o detrusor, e a gente não consegue contrair o suficiente para os próximos atos, tá certo? É uma iatrogenia deixar a bexiga muito cheia desse paciente no pós-operatório, tá? E a sua presença é considerada diagnóstica de retenção urinária se houver mais do que 100 ml de urina residual, tá? Então, essa é a foto que está no Potter, né, do scanner de bexiga. Se você colocar aqui bladder scan, que é o termo em inglês, né, escaneando aqui a bexiga, ou aqui ultrassonografia da bexiga, né, a beira-leito, né, para medir volume residual, vai ver um monte de tipo de marca diferente. Esse aqui é bem parecido com o que a gente tem lá no SARA, né, pelo menos na época que eu trabalhava lá, justamente só colocar esse aparelhinho no local da bexiga com um pouquinho de gel, e aí ele vai ler aqui a parte que tem a bexiga, que tem a urina, e vai dar o volume que está na bexiga aqui acumulado, tá? Quais são as complicações da retenção urinária? Maior formação de cálculo renal, porque aquele produto que está na urina ali, que tende a formar o cálculo, vai estar preso com mais tempo de se agregar, né? Então, a urolitíase ou nefrolitíase vai estar acontecendo com mais intensidade, inclusive a gente vai estudar nessa disciplina, né, os tipos de cálculos, para a gente poder estudar a sua formação e as suas formas de prevenção. Pielonefrite, então a gente pode ter uma infecção alta aí do sistema renal. Sepse, se essa infecção for aí para a corrente sanguínea, via hematogênica, ou a hidronefrose, né, porque eu estou com um volume na bexiga cheio, não estou conseguindo sair e a urina está sendo produzida, né? Então, em algum momento, essa urina vai ficar congestionada igual um engarrafamento de carro, né? E aí vai acabar voltando essa urina para o rim, gerando aqui essa hidronefrose, que é como se fosse água no rim, né?
O extravasamento de urina pode levar à ruptura da pele perineal e sacra, né? Quando a gente vai tendo aí essa retenção até o momento que não vai aguentar mais, né? Vai acabar, desde que não seja o motivo, uma causa de obstrução uretral, né? A gente vai acabar perdendo essa urina em algum momento e esse extravasamento vai poder aumentar a acidez nessa região e favorecer a abertura de lesão na pele, tá? Com relação à assistência de enfermagem na retenção urinária, a gente precisa proporcionar privacidade ao paciente, porque às vezes, gente, é difícil urinar na comadre, ainda mais alguém olhando para você. Bora, já terminou? Nessa foto faz isso, né? Então, bota o biombo e sai, né? Deixa o paciente sozinho ali, na tentativa do uso da comadre, fecha a porta do quarto, né? Quando a gente está aí no quarto separado e fica do lado de fora esperando, fica do lado olhando para a pessoa, né? Se coloca empatia no lugar da pessoa, para a pessoa ficar olhando para você, você ali não consegue tirar a tampa, não consegue aqui efetividade nisso, tá? E, se possível, levar até o banheiro, que é uma ação aí mais fisiológica da micção. Então, ter uma posição propícia também, no caso da mulher mais sentada, mesmo na cama, a gente tentar colocar ela mais sentada na comadre, né? Às vezes tem cirurgia que não dá para elevar a cabeceira, fica mais difícil urinar, né? E ajudar o paciente a usar o banheiro, uma cadeira higiênica, ou aqui no lugar da comadre, né? Ou seja, favorecendo aí a posição fisiológica para urinar. Então, promover um ambiente mais natural possível. Se a condição permitir e o homem conseguir pelo menos ficar de pé do lado do leito, promover essa posição. Aplicar calor para relaxamento do esfíncter, então uma compressinha morna na região aqui pélvica favorece também aqui a eliminação urinária, tá certo? Tomar banho em si também, né? Um banhozinho quente também ele ajuda no relaxamento. Oferecer chá quente ao paciente, incentivá-lo e bem como tranquilizá-lo. Técnica de estimulação, isso aqui eu fazia bastante. Leva a cama, lá no SARA a gente entra com a cama dentro do banheiro, né? Então levava a cama dentro do banheiro, fechava a porta, abria a torneira, né? Para poder estimular o barulhinho da torneira, o ato miccional. Massagear o abdômen, se o paciente não tem uma pressão intravesical alta, né? Para poder fazer tipo uma manobra de Credé. Massagear também a região interna das coxas, essa eu não sabia, essa foi novidade aqui para mim. Percutir acima da área pública e mergulhar as mãos do paciente em água quente. Essa também eu não sabia, de mergulhar a mão na água quente. Cateterismo para evitar a distensão excessiva da bexiga quando a gente não consegue a eliminação mediante aqui essas técnicas comportamentais, né, que não são invasivas, tá certo? E conversar com o paciente também, olha, tenha calma, vai conseguir, vai dar certo. Às vezes também dizer, olha, se não der certo a gente passa uma sonda, às vezes o susto de passar a sonda também acaba que o paciente consegue urinar. Isso é muito comum no paciente adolescente, né? Trabalhei na pediatria e era até 16 anos, então o paciente adolescente voltava de pós-operatório, ó, se não conseguir, não tem nada não, a gente vai passar uma sonda, tá tudo certo. E ele, meu Deus, a sonda. E eles ficavam preocupados, às vezes eles faziam tanto esforço que conseguia, né? Brincadeiras à parte. Mas aqui, o cateterismo, ele não pode demorar muito também. Tem que ser comportamental, não pode ser invasivo. A gente não pode esquecer que se for, no caso pós-operatório, e a causa aqui dessa retenção for o uso de medicação, a gente não vai ter tanto progressão, né? Pode até ter com as medidas comportamentais, mas tende a ter esse equilíbrio entre o momento de esperar e o momento de sondar. Não esperar fazer o bexigoma, que já seria quando a bexiga está bem cheia, a gente já sente ela aqui acima da sínfise púbica, né? E aí o bladder scan é onde entra a função dele para ir monitorando quanto de volume tem nessa bexiga, tá certo? Para a gente decidir a melhor hora de sondagem. Assistência de enfermagem na retenção urinária, lembrando que essa sonda aqui, gente, é a sonda de alívio, né? A sonda de pós-operatório, quando a gente está falando de retenção aqui, a gente vai preferir a de alívio, né? Porque está menos relacionada a infecções, tá? Com relação aqui à obstrução muito intensa, por conta de uma próstata muito aí edemaciada, ou tentativas de cateterismo que não conseguiu progredir o cateterismo, o paciente está com aquele bexigoma, a gente vai ter que dar um jeito de esvaziar essa bexiga, até porque a gente sabe que vai voltar a urina para o rim. Então, a gente pode também passar um catéter suprapúbico, que é aqui a cistostomia,
mediante uma cirurgiazinha de uma incisão, né, onde a gente, por meio dessa incisão, vai fazer o pertuito aí entre o abdômen e a bexiga. Observe aqui que a gente tem essa sonda, né, vesical de Demore, uma sonda de Foley inserida aqui pela cistostomia. A gente vai precisar fazer um curativozinho aqui na região dessa incisão, tá? Com relação aqui a outra temática que a gente vai estudar, é sobre a bexiga neurogênica, tá certo? Então, a gente vai estudar sobre essa temática da bexiga neurogênica, né, em relação aí a distúrbios neurológicos impactando na micção, tanto deixando a bexiga hiperreflexa, contraindo demais, ou a bexiga flácida, né, a gente vai estudar isso no próximo bloco, para deixar um bloco bem certinho aí de bexiga neurogênica, relacionando o aluno, né, facilitando o aluno para estudar. A gente vai fazer no próximo bloco tanto a bexiga neurogênica quanto a nefrolitíase, tá certo? E aí depois a gente entra com os cateterismos, tá certo? Grande abraço e até o próximo bloco. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui voltando só para interagir rapidamente, porque por hora a nossa gravação terminou, tá certo? Só para poder orientar vocês em relação à gravação. Amanhã a gente vai ter o panorama dos concursos da saúde. Espero muito a presença de todos vocês para que a gente possa aí se programar, planejar qual é o foco da preparação, com dicas de estudo também. Eu e a professora Natália estaremos com vocês aqui 20 horas. E na sexta eu vou estar numa live com o professor Vandré Amorim, que é coordenador aqui do GRAN na área de tribunais, e a gente vai estar tirando dúvidas no Instagram, meu e do GRAN Saúde, sobre essas carreiras da saúde nos tribunais, tá? Então é muito importante que vocês estejam juntos aí com a gente, para que a gente possa compartilhar essas informações com vocês, né? Ele trabalha também no tribunal, né? No STJ e no TST, e a gente vai estar conversando sobre como estudar, como se programar, o que é mais importante nesse seu projeto, e tirando suas dúvidas aí. O objetivo é exatamente isso, tá certo? Espero que vocês estejam bem, né? Em relação a essa fase que a gente está vivendo aí no país. Deixem o seu like aqui e vão lá no Instagram, gente, conferir o post sobre aqui, onde tem número, tem questão. A gente está fazendo uma série aí diária, com muito esforço, para fazer essa postagem. Daqui a pouco eu vou colocar a de hoje, que tem aí os números relacionados à prevenção de infecção de corrente sanguínea, troca de catéter, troca de sonda de catéter periférico, trocas de equipos. Então tem lá uma dica bem legal que eu vou postar daqui a pouco para vocês. E não se esqueçam de curtir e comentar. Para mim é muito importante o seu comentário, o seu acompanhamento, para potencializar em nossas redes sociais e ajudar o maior número de pessoas. Não esqueçam de marcar também os amigos de vocês nas postagens, para que a gente possa divulgar essa ideia tão legal, que eu pelo menos gostei, né? Não sei se vocês gostaram, que é aqui onde tem número, tem questão, tá? É isso aí, um grande abraço, inscrevam-se no canal e até a próxima. Uma boa noite a todos.